Eu gostaria de orar com você. Agora nós vamos ter um tempo refletindo na palavra de Deus. Se você puder, feche os seus olhos. Querido Deus, estamos diante de um momento importante da Tua palavra, que ela fale aos nossos corações. Comunica o Teu recado a cada um de nós, em nome de Jesus. Querido, em tempos de crise, em tempos de luta e de provas, nós temos percebido na história da humanidade que é um momento onde se revelam aqueles que confiam em Deus. É um momento onde o Senhor vai trazer e revelar para a humanidade, para a sociedade, aqueles que acreditam em Deus e na Sua palavra. Nós estamos vivendo um tempo assim, um tempo de crise na saúde, crise na economia. O novo coronavírus gerou, nesse momento da história do mundo, uma realidade que ninguém estava esperando. Mas ao mesmo tempo, por conhecer a palavra de Deus e também estudar um pouco da história do homem, nós sabemos que em todos os tempos em que conflitos se estabelecem, nós podemos perceber as pessoas que se revelam por confiar em Deus e também na Sua palavra. E pensando sobre isso, eu quero ler com você um texto que está em Êxodo, no capítulo 12. E diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí, vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães e sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça e as pernas e as vísceras, não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimem. E assim, é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão com solenidade ao Senhor, de geração em geração. Vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. Esse texto nos fala a respeito da Páscoa. Nós temos o conhecimento de que a Páscoa é uma festa que todos celebramos, mas existe um símbolo espiritual. Não estamos na época da Páscoa ainda, embora esteja se aproximando, mas esse texto eu quero trazê-lo para uma reflexão e compartilhar com você algo importante do que estamos vivendo nesse exato momento, dessa crise pela qual percebemos que a sociedade está passando. E nós também estamos envolvidos, afinal também somos parte, somos brasileiros, somos pessoas envolvidas na sociedade. Mas, num tempo em que o Senhor iria executar juízo sobre a terra, por causa da desobediência, por causa do afastamento, de não se ouvir a voz de Deus, o Senhor ele prepara um escape. O Senhor ele determina ao seu povo que tomasse de um animal, um cordeiro, e pegasse do sangue daquele cordeiro e passasse sobre cada umbral das portas das casas, e as pessoas estariam dentro de suas casas e comeriam aquele alimento, e depois daquela noite eles sairiam daquelas casas para um destino, e esse destino seria o destino da terra prometida, um local de promessas, um lugar de bênção. Ou seja, primeiro eles estavam vindo de um tempo no Egito onde eles eram escravos.
Aqui, nessa instituição, Deus estava mostrando para o seu povo uma mudança de um tempo de escravidão, uma prova pela qual eles passavam, e por causa daquele sangue que estaria sobre os umbrais das portas, as pessoas que acreditassem nessa palavra dada pelo Senhor, elas também estariam livres de toda essa consequência do pecado, consequência de não acreditar na palavra de Deus. E evidentemente que para nós isso tem um grande significado, porque nós entendemos pela palavra de Deus que esse sangue é um símbolo de um sangue derramado por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Hoje não matamos mais animais, mas o mesmo sangue que foi derramado por Jesus Cristo simboliza que o sacrifício foi feito uma vez por todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Então eles são libertos do pecado, da condenação, do juízo. Enfim, hoje em dia eu e você temos um chamado para também fazermos o mesmo, passarmos o sangue sobre as portas da nossa casa. O que estamos falando aqui? Você não vai pegar exatamente um pincel e passar sobre a porta da sua casa, mas nós somos chamados de templo do Espírito. E por causa disso, o sangue de Jesus já foi passado sobre a minha e a vida de todo aquele que acredita em Jesus. E por essa razão, nós temos uma proteção. Eu quero que você lembre disso, amado e querido irmão, amigo que está nos assistindo, como uma proposta de Deus. Em toda crise que você passar, em toda prova que passamos nessa terra, existe um diferencial. É aquele que acredita na palavra de Deus, ou seja, aquele que acredita que Jesus já ofereceu o seu sangue para nos cobrir e nos proteger em tempos de crise. E essa fé que temos em Deus permite que nós passemos por essa noite difícil. Esse tempo que estamos passando representa um tempo escuro de noite, um tempo de prova, mas também um tempo de fé, de declararmos a nossa fé em Jesus Cristo. O sangue dele é que nos cobre, é que nos protege. E você e eu somos convidados nessa hora, como em toda a história da humanidade aconteceu, a também acreditarmos nessa palavra. Não importa a crise, não importa a prova, o Senhor Jesus é o mesmo. Ele é o Cordeiro que antigamente era simbolizado por um animal, mas hoje representa a nossa redenção, a nossa salvação. Olha, aquela noite em que o povo que estava saindo do Egito passou, foi uma noite memorável. Depois daquela noite veio uma manhã gloriosa. Era um tempo de expectativa. O que vai acontecer com nós após essa noite? Então, os olhos de todos já não estavam mais na preocupação com a noite que eles iriam ter que passar. Tanto é que naquela noite, após passarem o sangue sobre as suas portas, o Senhor orientou que eles estivessem dentro de suas casas e comessem do animal junto com outras famílias, que eles estivessem unidos. E olha, isso é um tempo importante pelo qual nós estamos passando. Talvez você esteja um tanto tenso com essa realidade de ter que ficar isolado. É uma realidade que nem de nós esperava ou queríamos, quem sabe. Mas ao mesmo tempo, eu lhe digo, é uma oportunidade enorme para você ter comunhão com a sua família. É possível que nesse tempo Deus resgate relacionamentos dentro da sua casa, que você esteja realmente, você, sua esposa, seus filhos e aqueles que estarão dentro do seu lar sejam abençoados. Quem sabe vai ser um momento de restaurar um tempo de oração, um tempo de comunhão. É isso que é a proposta. Por quê? Essa noite, ou seja, esse tempo que você está passando, ele realmente vai passar. Ele tem um tempo determinado. E após isso, após essa noite, existe uma promessa para nós. Nós temos uma terra prometida. Nós temos uma esperança. E a esperança que todos nós aguardamos, definitivamente, é estar com Jesus para sempre, eternamente. Mas mesmo aqui na terra, eu e você temos uma esperança. Independente do que vai acontecer, Ele promete que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, em momentos de prova, ou em momentos de abundância, não importa, Ele é e continua sendo Deus. O mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Então escute. O que diz a palavra de Deus lá em Apocalipse 3:20? Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com você. É um momento que nós vamos aproveitar para convidar Deus para estar presente dentro das nossas casas. Talvez você está ouvindo esse vídeo e não tenha convidado ainda Deus
para estar dentro da sua casa. Convidado de fato à presença de Deus na pessoa de Jesus Cristo, no simbolismo do sangue que estamos falando sobre as portas. Ou seja, é um momento que você pode convidar Jesus, e nós vamos fazer daqui a pouco isso em oração, para que Ele cubra a sua casa. Ele não cubra apenas a sua casa física, mas a casa do seu coração. Permita que o sangue de Jesus cubra a sua vida completamente. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado na terra, serei exaltado entre as nações. Nesse momento as nações estão em pavor, muitas pessoas não estão tendo paz, não encontram paz, mas a palavra de Deus nos diz para nos aquietarmos e confiarmos em Deus. Ele está sendo exaltado nesse momento nas nações da terra, o nome dele é exaltado, ele é soberano e ele não perdeu o controle. Creia, nós queremos te encorajar a acreditar na palavra de Deus. O Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Volte os seus olhos para a esperança, volte os seus olhos para Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, traz uma ótima notícia, que também é uma promessa da parte de Deus. Diz assim, que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio, moderação. Então, que nesse tempo você também se aproprie dessa palavra. Nós não somos covardes, não somos dominados pelo medo. Pelo contrário, o Senhor nos diz que nós temos ousadia, ou seja, poder. Poder de quem? De Deus. Não significa desrespeitar pessoas que estão sofrendo, nós também estamos passando por isso junto com elas, intercedendo, orando, mas não podemos esquecer de uma coisa: quem nos mantém de pé e equilibrados é o poder que vem de Deus. Essa moderação o Senhor quer que esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida. O amor também é o que vai nos unir, e nesse momento eu te digo outra vez, aproveite, Deus quer resgatar o amor e laços familiares dentro das nossas casas. E finalmente, depois, se não temos tempo agora para ler, mas se você fosse conhecer toda a história de Israel, depois que o povo saiu do Egito e foram passando pelo deserto até que finalmente alcançasse a promessa, a terra prometida por Deus, nesse caminho eles experimentaram milagres impressionantes, né? Eles puderam experimentar passar pelo Mar Vermelho. Eles puderam experimentar durante o deserto uma coluna de fogo que todas as noites trazia o aquecer no deserto, porque o deserto é frio à noite. Então uma coluna, algo sobrenatural, Deus criou para proteger o povo num tempo em que parecia ser o fim, né? Da mesma maneira, ele colocava uma coluna de nuvem durante o dia para que o sol escaldante não queimasse, não destruísse o povo. Então, meu irmão, minha irmã, Deus não mudou. O nosso Deus naquele tempo preparou o maná. Sabe o que é o maná? Quando parecia que não tinha mais comida, Deus criou a comida de onde não existia. Então, esse momento da nossa nação que nós estamos vivendo, não é o tempo de nos desesperar, mas lembrar que é o mesmo Deus que atuou lá, que atua hoje também. E nós precisamos crer em Deus, assim como o povo aqui precisou acreditar na sua palavra. Ou seja, o maná diz para nós que não vai faltar alimento na nossa casa. Deus vai suprir as nossas necessidades. A coluna de fogo e de nuvem mostra para nós que nós estamos protegidos das intempéries. Enfim, você tem a bênção do Senhor, você tem o sangue de Jesus cobrindo a sua vida. Por isso acredite e creia. Nós não andamos por fé, nós não andamos por vistas, mas nós andamos por fé. Essa é a palavra. Nós não andamos por vista, pelos que estamos vendo, nós andamos pelo que cremos, e cremos em Deus e na sua palavra. 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 7. Finalmente eu quero terminar com o Salmo 62, o versículo 1 e 2, que diz assim, somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação, só ele é a minha rocha e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Creia, nós podemos até passar por um abalo geral, a nação, a sociedade está percebendo isso, nós estamos juntos, mas a palavra de Deus diz que nós não seremos destruídos, não seremos muito abalados a ponto de sermos destruídos, mas o Senhor estará contigo, o Senhor estará conosco. Quero convidar a você a confiar em Deus e na sua palavra. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Deus, nessa hora, nós queremos entregar ao Senhor toda a nossa confiança e crer nesse símbolo maravilhoso do sangue sobre as nossas portas, sobre as portas da nossa casa. Te entregamos toda a nossa ansiedade e nos apropriamos da Tua poderosa palavra, da Tua salvação e do descanso que só o Senhor pode dar. Em nome de Jesus. Amém.